Você sabe o que diferencia um transtorno do espectro autista para um distúrbio específico de linguagem? Ou seja, de um TEA para um DEL? Hoje você saberá o que diferencia tudo isso. No transtorno do espectro autista, 3 características ficam muito presentes. Primeiro, o comportamento relacionado à habilidade social. Aquele indivíduo tem um crescente e não tem relação com os pares. Quando a gente fala pares, são crianças de idade iguais àquela. Você sabe que até 3 anos a criança tem uma dificuldade para se identificar com as outras crianças. Por isso que esse comportamento fica mais evidente a partir de 3 anos e meio, quando a criança já tem uma bagagem específica de linguagem e o TEA não apresenta isso. Então, a questão da habilidade social está comprometida, a questão da linguagem também está, quando a gente está falando de crianças que não são Asperger. Quando uma criança ela tem Asperger, o que vai ser muito referência para ela no composto da linguagem é que esse desenvolvimento vai acontecer normalmente. Então, com 2 anos ela vai estar falando palavras, frases, com 3 anos já vai ter uma boa bagagem de linguagem, porém a dica e a reprodução é sempre muito boa, ou seja, aquela criança que guarda falas de filme, as suas falas, a presença da ecolalia, a insistência, isso está muito presente. E para aquelas crianças que têm um comprometimento de linguagem, elas podem ser verbais, ou seja, ter um atraso na fala ou ter já identificado algum processo de linguagem e depois não mais, ou uma criança não verbal, que realmente tem uma linguagem receptiva adequada, ou seja, ela entende, mas ela não promove essa fala. E também pode ter uma apraxia de fala, ou seja, uma conduta motora extremamente ineficiente. E as estereotipias, que são os movimentos que essa criança pode ter. Então, pode ser olho, pode ser boca, pode ser flap, pode ser movimentos de pés, enfim, uma série de comportamentos estereotipados que essa criança tem. E o que difere do DEL, que é o distúrbio específico da linguagem, a criança também tem um comportamento relacionado às habilidades sociais ruim, o comportamento em relação à linguagem ruim, mas não apresenta a estereotipia. Então, isso é o que apresenta essas 2 discrepâncias. Então, a gente tem as características da estereotipia presente no TEA e não presente no DEL. Mas, para isso, precisa de um diagnóstico preciso, multidisciplinar. Então, um fonoaudiólogo deve estar envolvido, um neuropediatra, se necessário, um psiquiatra infantil, porque às vezes as questões do TEA estão muito mais relacionadas a comportamento do que o neuropsicólogo do que o neuropediatra possa identificar. Então, se você identificou algum dessas características, procure auxílio o mais breve possível. Deixa aqui o seu comentário e te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau!